Matheus Fernandes, Central do Timão. Dorival, você citou agora sobre questão de evolução e, obviamente, qualquer equipe no mundo precisa de evolução e está sempre melhorando. Imagino que você já mirava algumas melhoras antes da data FIFA e eu queria saber quais são essas melhoras, se você conseguiu alcançar elas, você já viu essas melhoras na partida de hoje contra o São Paulo. Obrigado. Eu acho que nós tivemos coisas muito boas, tivemos coisas que não conseguimos fazer, por exemplo, contra o Bragantino e contra a equipe do Ceará aqui dentro. Em compensação, também tivemos algumas deixas que nos trazem aí dúvidas. Então, são situações, aquilo que eu falei, processos sendo respeitados, você atinge objetivos. Processos não respeitados, você vai continuar sendo levado pelo momento, pela situação, por um resultado aqui, outro ali, mas não com uma regularidade absoluta. O que nós ainda precisamos é disso, de uma regularidade para uma equipe que ela está se encontrando. Às vezes oscila, dentro da mesma partida acaba oscilando. Dificuldades são normais, estamos sempre enfrentando grandes equipes que estão numa mesma pontuação dentro da tabela, então são dificuldades naturais que nós vamos encontrar sempre. É lógico que a gente trabalha para que tudo isso seja sanado, mas não é simples. O Memphis não é que ele domina, não é que ele quis fazer aquilo, ele dominou meio que errado, o Sabino veio igual um louco com as pernas abertas. Foi até lento o lance, né? Foi até lento. Então, e aí depois ele fica ajoelhado no chão olhando a jogada. Eu concordo. Quando saiu o gol, cara, meu pai me ligou, nossa, que golaço do Memphis. Eu não vi todo esse golaço. Por quê? Porque é exatamente o que você falou. Eu acho que ele foi lento no domínio. Se fosse o zagueiro mais esperto, o zagueiro já chegava jantando, porque ele não dominou certo a bola. O Memphis, ele quis dar o rolinho, só que ele foi lento. Meu ponto não é que ele não quis. É sério, se fosse o zagueiro rápido, se fosse o Thiago Silva, tinha tirado a bola. Se fosse o zagueiro mais rápido, teria tirado. O próprio Arboleda teria tirado. É que o Sabino, filho, o Sabino é o Sabino, mano. O Sabino, por exemplo, é igual o Espímpulo no programa, velho. É cota, tá ligado? Bora falar do Timão, porque ó, o Memphis tá fora e outros 3 titulares dessa partida importante diante do Cruzeiro. Mas o Garro volta e o Ranielli também. Afinal de contas, quem joga? Qual a escalação? Vamos falar sobre essa prévia da semifinal da Copa do Brasil. Memphis Depay tá fora. Sofreu uma entorse e aí depois foi constatado ali por um exame um edema ósseo, portanto, tá fora dessa partida diante do Cruzeiro, né? Não conseguiu realizar a atividade, foi muito curto, né? Porque o Corinthians entrou em campo na quinta-feira, num clássico, ele entrou apenas no segundo tempo e tinha apenas 2 treinamentos, né? Um deles um regenerativo, depois o do sábado, já viagem para Belo Horizonte e essa partida diante do Cruzeiro, o Memphis Depay tá fora. Vamos aguardar, né, o desenrolar dos fatos na sequência para saber se ele joga. E os próximos jogos restarão apenas 3 partidas finais para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro e claro, né, pensando lá na Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Cruzeiro no dia 10 de dezembro. Outros 3 titulares estão fora desse jogo. O Matheus Bidu também é uma novidade, estar fora. Ele sentiu dores no joelho, não treinou e, portanto, acabou sendo cortado da relação. Então, o Memphis e o Matheus Bidu. Outros 2 titulares a gente já sabia, apenas aguardava, né, o desenrolar, mas como eu falei, né, um tempo muito curto entre um jogo e outro. O Hugo Souza, que o Dorival já indicava que não contaria com ele nesse jogo contra o Cruzeiro, e sim mais pra frente. Ele segue com aquela lesão que não é tão simples, segundo o Dorival, então todo cuidado em relação ao Hugo Souza, também tá fora. E o Maicon, que tem uma tendinite, né, uma tendinopatia, dores no joelho e também não participou das atividades, segue de fora. O Maicon, embora divida opiniões, né, é um jogador da confiança do Dorival, inclusive capitão da equipe, quando ele joga. Então, Maicon, Hugo Souza, que a gente já sabia, mas Matheus Bidu e Memphis Depay fora desse jogo contra o Cruzeiro. Retornos importantes. Rodrigo Garro cumpriu suspensão, terceiro cartão amarelo, volta a ser titular, camisa 10, né, 8 no caso, né, o meio-campista, normalmente. E o Ranielli, que a gente até não imaginava, né, mas ele terminou a sua transição física e foi relacionado, dificilmente como titular. Deve ganhar alguns minutos, né, o Ranielli, depois de um tempinho parado, ele perdeu algumas partidas por conta de uma lesão no adutor da coxa. Então, Ranielli tá de volta, o Garro também, Garro titular, Ranielli provavelmente no banco. Vamos tentar escalar esse time aí contra o Cruzeiro, que é um jogo super importante, né?
o Cruzeiro ainda tem chances matemáticas de título, mas assim, ficou muito difícil depois da vitória do Flamengo ontem, né? Então o Cruzeiro tá se mantendo no topo ali para garantir essa vaga na Libertadores e tem justamente o duelo contra o Corinthians na semi da Copa do Brasil. O Corinthians chegou a 45 pontos, tá ali embolado ali com outras equipes que estão de olho num G7, já não tem mais como virar G9, né? Porque o Galo perdeu a final da Sul-Americana. Então o máximo que acontece agora é G8, só que para esse G8 acontecer, o Fluminense ou o Cruzeiro tem que ser campeão da Copa do Brasil, mas eles precisam estar entre os 8 primeiros, né? O Cruzeiro vai estar, o Fluminense tem essa tendência, mas tá ali no bolo ali também. Se o Vasco ganhar, dificilmente o Vasco vai estar entre os 8. E se o Corinthians ganhar, bom, aí o próprio Corinthians garante a sua vaga para a Libertadores do ano que vem e ainda bota um título no armário. Melhor dos mundos. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Jogo importante até como um teste, né? E também para o Corinthians não passar aquela imagem de que escolhe jogos, né? Jogou bem contra o São Paulo. Eu não acho que tenha jogado tão bem assim, né? Melhor ali no segundo tempo, depois das mexidas do Dorival, porque o primeiro tempo também não foi lá essas coisas. E essa partida fora de casa, ela é traiçoeira, né? Porque se o time dá uma relaxadinha, toma uma pancada. E tem desfalques aí, então tem que cuidar realmente a maneira como entra em campo. Vamos tentar escalar esse time. Felipe Longo no gol, o Mateuzinho na direita, na esquerda. Ou ele utiliza o Angileri e faz linha de 4, com o João Pedro Tchoque e o Gustavo Henrique, ou ele mantém o Angileri como um terceiro zagueiro e coloca o Hugo Farias, né? O Hugo lateral esquerdo. Estou pensando aqui que ele poderia colocar um outro jogador na ala, fazendo o Angileri como um terceiro zagueiro barra lateral. Mas aí seria quem, né? Seria o Vitinho, por exemplo, mas aí ele iria abdicar muito de marcação e você não está enfrentando qualquer adversário. Então a tendência é que seja o Angileri e o Hugo ali pelo lado esquerdo, até porque ele vai enfrentar um grande adversário que fora de casa vai propor o jogo. Então o Corinthians vai ter que ter resguardos defensivos.